Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia dos temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. A playlist do nosso querido amigo Economicão e a sua galera. Diga aí, Economicão. Tudo certinho, pessoal? Aqui o Economicão. Paçoca, você conhece o teorema de Coase? Olha só, Economicão, manjando tudo de microeconomia. Diga aí, Paçoca. Beleza, pessoal? Economicão, nessa você me pegou. Desse assunto eu não sei coisa nenhuma. Boa, Paçoca, se livrando da bomba, né? Tá bom, vamos lá resolver a questão do Coase. Questão da FGV para DPE do Rio Grande do Sul, cargo técnico de apoio especializado em economia 2023. De acordo com o teorema de Coase, as ineficiências causadas pelas externalidades somente podem ser solucionadas como, amigos e amigas? Então nós temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a resposta certa. Então, vamos fazer uma pequena revisão do teorema de Coase, bem simplesinha, para nos ajudar a eliminar as alternativas erradas. Beleza? Desenvolvido pelo economista britânico Ronald Coase em 1960, o teorema que leva o seu nome especifica o quê? Aí vamos para uma parte mais técnica, né? Em um cenário de concorrência e informação do tipo perfeitas, então concorrência perfeita e informação perfeita, com direitos de propriedade bem definidos e na ausência de custo de transação / negociação, os custos privados e sociais serão iguais, independentemente da forma em como os direitos de propriedade sejam negociados ou definidos. Tá, professor, não entendi muito bem. Dá para ficar mais próximo da realidade? Claro. Do ponto de vista prático, se existe possibilidade de negociação sem custos entre as partes que sejam afetadas por uma externalidade, e se cada uma delas possui seus direitos de propriedade bem definidos, a alocação final dos recursos redundará em um nível ótimo de produção. Dito de outra forma, é possível que as partes possam chegar a um acordo por conta própria, ou seja, sem a intervenção do governo, sem interferência do poder judiciário, por exemplo. Isso diz o teorema de Coase. Um ponto importante que a gente precisa lembrar nessa situação de externalidade é que no caso de uma externalidade negativa, exemplo clássico, a poluição, os custos sociais sempre serão maiores que os custos privados. Por exemplo, a empresa que polui o rio, como o que sobra aí da sua produção, os rejeitos da sua produção, ela despeja no rio, o que acontece? O custo privado dela é muito menor do que o custo social, da poluição do rio, vai matar os peixes, vai causar mau cheiro, vai atrapalhar os pescadores, vai atrapalhar quem utiliza a água do rio para beber ou para lavar roupa, entenderam? Então esse ponto é vital para você trabalhar na questão. Inclusive para você ver que a alternativa E está muito errada, porque ela diz que os custos privados forem maiores que os custos sociais. Não, se os custos privados forem maiores que os custos sociais, é exatamente ao contrário, Você tem que ter os custos sociais maiores que os custos privados para você ter sentido de utilizar o teorema de Coase, Por exemplo, no caso de uma empresa poluidora, o custo privado é menor que o custo social, beleza? Então, a alternativa E inverte o conceito básico aí dos custos, então ela está incorreta. A letra D fala da adoção de uma tributação ao poluidor denominada taxa de PIGU. Então, a taxa de PIGU é justamente o contrário do que prevê o teorema de Coase. O teorema de Coase prevê que não necessita de intervenção governamental, aplicar taxa no poluidor, etc. Então, a alternativa D é totalmente oposta ao conceito do teorema de Coase e, portanto, não serve. A letra C fala se os direitos de propriedade do causador do efeito estiverem bem alocados. Ok, essa parte está correta, mas ela está o quê? Incompleta. O teorema de Coase diz também que os direitos de propriedade de quem é afetado pelo efeito poluidor também precisam estar bem definidos. Direitos de propriedade das duas partes têm que estar bem definidos, então você não consegue aplicar o teorema de Coase. Aí ficamos entre a letra A, sem a participação estatal, e a letra B, se os agentes causadores tiverem que internalizar todos os seus custos. Aí temos uma pegadinha maldosa, porque sem a participação estatal estaria correto, mas faltou mencionar na alternativa A que, além de não ter a participação estatal, você não pode ter custos de transação e os direitos de propriedade estejam bem definidos. A palavra somente
ela deixa a alternativa errada. Quando você põe somente, fica faltando, né? Você precisa completar, né? Se você não tivesse a palavra somente, a letra A estaria correta, mas quando você diz que é somente sem a participação estatal, não serve, porque se você tiver só a ausência de participação estatal, mas não tiver os direitos e propriedades bem definidos e os custos de transação forem altos, aí também não funciona o teorema de Close, tá? Então a letra A está incorreta por estar incompleta. Gabarito a letra B. Se os agentes causadores tiverem que internalizar todos os seus custos. Por que, professor? Vamos pensar. Se o agente causador não precisar internalizar os seus custos, né, não sofrer com os custos, existe interesse em negociar? Não, né? Ele simplesmente vai deixar por isso mesmo. Porque se ele não tiver que internalizar todos os seus custos, não vai haver interesse em negociar. Então, ele somente consegue aplicar o teorema de Close se os agentes causadores tiverem que internalizar os seus custos, porque aí, né, ele vai ter que negociar com quem está sofrendo a poluição. Senão, infelizmente, né, ele vai falar assim, problema do quem está sofrendo, né? Infelizmente acontece isso a maioria das vezes, né? Então esse é o nosso gabarito, letra B de bola. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E o Economicão sempre quer deixar um recadinho final. Diga aí, meu amigo Economicão. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e seus comentários e compartilha, por favor. Beleza, Economicão? Até o próximo vídeo. Valeu!